bendizermos o teu santo nome. Deus, agora pedimos a tua bênção sobre nós, nosso momento de devocional. Senhor, cative nossas mentes para a tua palavra, sejamos edificados e trabalhados por ela. Essa é a nossa oração, Deus, esse é o nosso pedido. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém? Pode sentar? Não pegar não. Bom, João, capítulo 10, 27. Deixa o pessoal se assentar aí, ao lugar, para a gente estar a devocional. Cadê o Caio, rapaz? Bom, o que é que está acontecendo aqui em João capítulo 10? O que é que aconteceu um pouquinho, alguns versículos atrás? Os fariseus rodearam Jesus. Eles estão querendo saber, estão na dúvida. Será que esse cara se declara ser o Messias ou não? Jesus estava operando milagres, Jesus estava fazendo lá os milagres, ele estava começando a fama dele, estava começando a correr por Jerusalém, por Judeia, né? E os fariseus ficaram, rapaz, vamos pegar ele, vamos perguntar logo de vez, para deixar logo claro para todo mundo, se ele é o Messias ou não. E aí no versículo 26, aí, né, se você olhar aí no versículo 26, é a resposta de Jesus. Jesus dá uma resposta bem objetiva. Olha, vocês não acreditam, vocês estão na dúvida por um motivo, porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês estão na dúvida, vocês ficam aí se questionando se eu sou ou se eu não sou o Messias. Isso só acontece porque vocês não são minhas ovelhas. E aí, no versículo 27, que é o versículo que eu estava meditando hoje no meu devocional, Jesus faz algo muito interessante. Jesus, ele vai dizer aqui três características das ovelhas dele. Ele já disse uma principal característica dos que não são ovelha dele: incredulidade. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Então essa é uma principal característica que não pertencem ao aprisco de Cristo Jesus. E os que pertencem ao aprisco de Jesus, os que são ovelhas de Jesus, o que marca não é só a crença. Porque a gente pensa assim, né? O oposto é verdadeiro. Se o que marca os descrentes é a incredulidade, o que é que marca os crentes? A gente diz logo, né? É a fé. Só que Jesus vai além. Jesus vai dizer, não é só fé. Ele vai dar aqui três características essenciais nas ovelhas dele. E é justamente o que eu quero tratar aqui no nosso devocional da mocidade de hoje. Né? Justamente três características das ovelhas de Jesus. São três características que deve haver em cada um de nós. Certo? É bem simples, mas bem objetivo. A primeira característica que Jesus trata, versículo 27, ele vai qualificar, né? Ele vai dizer qual grupo ele vai falar, as minhas ovelhas. Agora, os que me pertencem têm uma característica. A primeira delas, ouvem a minha voz. Primeira característica dos que são ovelhas de Cristo, daqueles que fazem parte do aprisco de Jesus, é essa capacidade de ouvir a voz dele. E essa é a primeira característica que Jesus trata. É a capacidade de ouvir. Aí você pode pensar, mas pastor, mas qualquer pessoa tendo uma saúde completa pode ouvir. Ele tem a capacidade normal dos ouvidos, ele pode escutar. Mas aquele que ouve a minha voz aqui não é apenas escutar os sons das coisas. Não é apenas perceber o som das palavras nos ouvidos. Não é só eu falar uma palavra e você entender. Eu falar aqui algum idioma que você não conhece, você vai escutar as palavras, mas você não vai entender nada. Mas se eu falo aqui em português, que é o que nós falamos, você vai entender as palavras, você vai ouvir as palavras. Mas não é esse ouvir. Não é esse ouvir que Jesus está falando. Porque embora você escute o som das palavras, você entenda as palavras, ainda assim essas palavras podem ser estranhas.
essas palavras podem ser palavras que não atingem o propósito delas. Não são palavras que de fato alcançam os seus objetivos. Não são palavras que são lançadas no coração. Jesus vai dizer: as ovelhas ouvem a minha voz. E esse ouvir aqui é um ouvir atento, mas não apenas um ouvir atento, um ouvir de compreender. É um ouvir de ouvir e responder em conformidade. É um ouvir de entender, prestar atenção e, de fato, responder às palavras que estão sendo ditas. É algo aqui, o que Jesus está falando é algo extraordinário mesmo. É que, de fato, assim, você, em meio a esse turbilhão de vozes que há no mundo, as pessoas lhe dando conselhos, lhe dando opiniões, as vozes do seu coração, dizendo coisas e mais coisas a respeito do que você deve fazer, de como você deve agir, de como você deve se portar, de como você deve vestir, qual decisão tomar. Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha. Ela, meio a esse turbilhão de vozes, ela consegue discernir a voz do seu pastor. Ela consegue discernir a voz de Cristo. Ela consegue, de fato, entender através desse turbilhão de vozes que há fora de nós, esse turbilhão de vozes que há dentro de nós, ela consegue escutar a voz de Deus, escutar a voz do seu pastor dizer. E Jesus, o Novo Testamento é maravilhoso, certo? O grego, ele é algo espetacular. E João, quando está escrevendo aqui, ele coloca essa palavra justamente com uma ideia de uma coisa habitual. Não é uma coisa pontual. Não é que uma vez você estava morto, seus pecados, seus delitos, separado de Deus, sem esperança, e você escutou o evangelho e ressuscitou e acabou por aí. Não é o ouvir pontual. Não é uma ação apenas. Eu estou falando da regeneração, de nascer de novo. Quer dizer, não. João, ao escrever, vai dizer: olha, não é só isso. É uma habitualidade, é algo habitual, é algo corriqueiro. Dia a dia. As vozes, os pensamentos, os conselhos, mas as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas conseguem entender, meio a todas essas coisas, a voz do seu pastor. E por que isso é importante? Por que isso é importante? Por alguns motivos. Nós vivemos, infelizmente, o cristianismo brasileiro, ele é muito assim. Uma cultura cristã, certo? E some a isso uma doutrina bíblica, mas mal usada. Salvo uma vez, salvo para sempre. Junta essas duas coisas, junta-se esses dois fatos, o que é que dá? Dá cristãos que, quando questionados, por que você é salvo? Qual a garantia que você dá que você é salvo? O que é que lhe garante que você é salvo mesmo? O que é que lhe garante que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, você vai para o céu? Aí o que é que a maioria vai dizer? Um dia eu fiz uma oração aceitando Jesus como meu Senhor. E as pessoas se agarram nisso, somente nisso. Porque um dia eu fiz uma oração e Jesus entrou no meu coração. Isso é algo terrível, certo? Porque essa característica que Jesus vai mostrar, ovelha, vai totalmente contra isso. O senhor não é salvo apenas segurando exclusivamente nisso. Lógico, isso é verdade. Você é salvo porque um dia
Você fez a sua oração, você chamou Cristo para morar no seu coração e reconheceu Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas não para isso, não é um ponto final. Isso é uma vírgula. E continuamente eu vivo uma vida de obediência ao Senhor. Eu tenho, então, os frutos de arrependimento. Eu tenho frutos na minha vida que me ajudam, que me testificam de que, de fato, aquela oração que eu fiz e que Jesus veio morar no meu coração é real. Porque eu vejo frutos. Porque eu vejo que houve verdade. Mas a maioria de nós, muitas das vezes, escutamos vozes dizendo, faça isso. Viva dessa forma. Siga esse caminho. E nós, muitas das vezes, não paramos e perguntar, Senhor, o que é que tu queres de mim? O que é que o Senhor deseja? Muitas das vezes, quando você vai tomar uma decisão importante, você sabe o que Deus quer. A maioria das decisões, você sabe. Porque a maioria das vezes que eu vou aconselhar, não só jovens, a maioria das vezes que eu vou aconselhar, eu só digo coisas que todo mundo já sabe. Coisas que a pessoa já sabe, mas que precisam ser lembradas. Então, na maioria das vezes, nós vivemos isso. Nós vivemos esse dilema. Rapaz, eu tenho que fazer. Rapaz, tem uma decisão aqui a tomar. Eu tenho aqui, sou crente, sou cheio do Espírito Santo, eu vivo uma vida de igreja, sou fiel ao meu Senhor. Rapaz, mas um amigo meu aqui me convidou para uma festa aqui, rapaz. Todo mundo aí. Se eu não for, o pessoal vai me chamar de quadrado. Vai dizer que eu sou besta. Bebida lá, mas eu não bebo. Ela é beber, eu não bebo. E a gente fica começando a criar várias desculpas em nossa mente para não ouvir a voz de Deus. Para não ouvir a voz de Deus e dizer, meu irmão, isso não é ambiente para crente. Isso não é ambiente para você estar. Isso não é atitude que crente toma. Então, o que Jesus vai qualificar nessa primeira característica das ovelhas dele é aqueles que dizem, Senhor, o que tu queres de mim? Tem uma decisão importante a ser tomada. Tem uma situação nova na minha vida. A primeira coisa que a gente deve fazer? Orar. A tua vontade. O que é que a palavra de Deus nos orienta? Ah, pastor, mas a maioria das vezes, pastor, eu não sei. Eu não tenho tempo para me aprofundar na Bíblia como o senhor tem. Eu não sou uma pessoa de muita experiência, pastor, e agora? O que é que eu faço? Sabe o que é que a Bíblia vai dizer? Provérbios, mostrar um princípio muito interessante. Olha, na multidão de conselhos, a sabedoria. Irmão, procure ajuda. Tem um irmão mais experiente, um irmão que você pode procurar, que você pode contar a sua situação, e o irmão vai lhe aconselhar, dizer, olha, meu irmão, olha, eu acho que nessa situação aqui, segundo essa palavra aqui, você tem que seguir, e o irmão vai lhe aconselhar, o irmão vai lhe direcionar, procure o pastor vai lhe direcionar também. Mas o que acontece muitas vezes? Não procuramos, porque nós não estamos dispostos a seguir. Nós não estamos dispostos a fazer como Jesus disse. Ouvir a voz de Deus. Obedecer à voz de Deus. Sermos submissos ao Senhor Jesus em nossas vidas. Jesus vai continuar ainda no capítulo 10, versículo 7. Ele acrescenta. Ele dá um passo além. Olha, não é apenas ouvir. Não é somente ouvir a minha voz. Tem algo mais. E eu conheço-as. Jesus vai dizer que essa segunda característica aqui das suas ovelhas é que elas são conhecidas por Jesus.
Jesus conhece as suas ovelhas. É um conhecer daquele que elegeu, daquele que salvou. Não é aqui é, é, ouvir uma voz sem intimidade. Às vezes se pergunta, rapaz, o que é que tu tá ouvindo? O que é que tu tá escutando? A gente diz, tô ouvindo a banda tal, tô ouvindo o cantor tal. Mas você não conhece. Você não tem intimidade. Ele não sabe quem você é. Você apenas o escuta. Mas Jesus vai dizer, não é um relacionamento assim. Não é um relacionamento de uma escuta diária, constante, sem intimidade. Esse conhecer, esse ser conhecido por Jesus, está fundado também esse relacionamento. Eles me ouvem, eles ouvem a minha voz e eu conheço. Há uma intimidade, há um relacionamento, há uma troca de intimidade. Essa é a segunda característica. Eles são conhecidos por Jesus. E qual o maior medo? As mocinhas aqui realmente têm muito medo disso. O maior medo das pessoas, dos adolescentes e dos jovens, não tá gostando de alguém. Gostando aí. Se ele me conhecer, ele não vai deixar de gostar de mim. Não, a gente só passa aquilo que a gente quer que a pessoa saiba. Porque se conhecer mesmo, não, aí o amor vai embora. O amor se acaba, né? Mas graças a Deus que com Jesus esse medo não existe. Graças a Deus que com Jesus ele vai dizer, olha, nesse relacionamento, você não precisa ter esse medo. Jesus lhe conhece. Não há nada em você que seja uma surpresa para Jesus. Não há nada. Você não decepciona Jesus, porque ele nunca se iludiu. Jesus nunca pensou que você agiria de uma outra forma. Isso é um alívio para nós, né? Graças a Deus. Graças a Deus que nós somos conhecidos por Ele e que nós não o decepcionamos nesse sentido. Graças a Deus que nós podemos abrir os nossos corações. Ei, Senhor, eu não valho nada mesmo, Senhor. Ele já sabe. Eita, Senhor, tenho esse pecado grave, Senhor. Jesus vai dizer, eu sei. Não se preocupe. E o meu amor não é afetado por descobrir isso. O nosso relacionamento, Jesus diz, é como se Jesus estivesse dizendo, certo? Nosso relacionamento não é afetado por causa disso. Porque eu já sabia que você era assim. Eu conheço vocês. Eu conheço você melhor do que você mesmo. Então nós podemos ter esse relacionamento. Jesus, através dessa segunda característica, Jesus diz, olha, eu conheço-as. Eu as observo. Eu as formei. Sou eu quem forjo o caráter. Sou eu quem moldo suas vidas. Eu conheço. Quando Jesus vai falar, Adriane, em Mateus 7:23. Abre aí, Mateus 7:23. É bem alto pra gente, Adriane, Mateus 7:23. Adriane. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas ele diz alguma coisa antes. O que ele diz antes? Nunca te conheci. Por quê? João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. Eu tenho intimidade. Eu quem cuido. Eu quem trato. Eu quem moldo.
As minhas ovelhas têm uma vida cuidada por mim. Não são elas que cuidam de si mesmas. Não são elas que escolhem os seus destinos. Não são elas que escolhem para onde elas vão. Não. Eu as conheço. Sou eu quem guia suas vidas. Sou eu quem vou lá e levo ela para os pastos verdejantes. Sou eu quem vou lá e atravesso ela pelos desertos. Sou eu quem faço todas essas coisas. Eu conheço. Então, meus irmãos, esse relacionamento, essa intimidade das ovelhas de Jesus com o próprio Jesus, deve nos levar a essa compreensão. Compreensão de que, olha, meu irmão, nada na sua vida é você mesmo. Certo? Nada na sua vida é você mesmo. Nós temos um Senhor que nos guia, que nos cuida. Como o Tiago vai dizer, as pessoas estavam dizendo, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou negociar. Louco. Você tem que dizer, se o Senhor permitir, viajaremos, negociaremos. Por quê? Porque a vida das ovelhas de Jesus são cuidadas pelo próprio Jesus. Quem escolhe o caminho é o Senhor. Quem escolhe por onde passar é o Senhor. Quem escolhe os pastos é o Senhor. Quem escolhe as torrentes de água é o Senhor. Nossas vidas são direcionadas pelo Senhor. Nós temos um dono. Nós não vivemos para nós mesmos. Isso é muito difícil para esta geração de vocês, geração independente, essa geração que quer romper as barreiras, essa geração que diz, olha, não quebre todos os padrões, faça aquilo que lhe faz feliz. Dize os seus desejos, viva os seus sonhos. E aí, a mensagem do Evangelho chega e diz, olha, sua vida tem que ser guiada. Tem alguém que lhe conhece. E entregue suas vidas na mão desse que lhe conhece. Ele vai lhe dizer os caminhos. Ele é quem vai conduzir a sua vida. Porque ele conhece suas ovelhas. E Jesus encerra, versículo 27, com essa terceira característica. E elas te seguem. Esse ouvir a Jesus, esse ser guiado por Jesus, leva a seguir a Ele, a essa vida de discipulado, essa vida de imitação. E essa é a única coisa que as ovelhas fazem. Qual é a única coisa que a ovelha faz? Larissa, que é a única coisa que a ovelha faz? Segue. Só isso. Ela não escolhe o caminho, ela não escolhe o que ela vai fazer, ela não escolhe nada. Ela só segue. A ovelha animal e a ovelha nós também. Certo? Nós só fazemos isso. Por que a ovelha precisa do pastor? Porque ela precisa encontrar água. Ela sabe onde é que tem água? Não. Quem sabe? Pastor. Quem que protege a ovelha? Pastor. Quem que guarda as ovelhas? E a única coisa que ela faz é o quê? Segue. Eu vou seguir, eu vou confiar nesse pastor. Ele sabe o que é que ele está fazendo. Rapaz, a gente está passando por um deserto. O pastor sabe o que é que ele está fazendo. Minha única obrigação é segui-lo. E aí Jesus vai colocar aqui no final do versículo 27 justamente isso. Essa terceira característica. Eles ouvem, eles são conhecidos e eles seguem. E a gente tem que expressar isso, certo? A gente precisa expressar isso seguindo a Jesus. Somente quando nós seguimos a Cristo Jesus, quando nós seguirmos a Cristo Jesus, nós encontraremos de fato a vida eterna. Somente quando seguirmos na direção do pastor, sermos guiados por ele, encontraremos vida.
Se nós guiarmos a nós mesmos, encontraremos morte. Encontraremos seca. Encontraremos desertos. Somente você só chegará a lugar algum seguindo o pastor. É por isso que Jesus vai colocar aqui essa terceira característica. As minhas ovelhas, elas me seguem. Elas confiam em mim. Elas sabem que a verdadeira vida, elas encontram comigo, em mim. A água viva, ela encontra em mim. O pão da vida, ela encontra em mim. A verdadeira alegria, o verdadeiro amor, ela encontra. Então, por isso que ela segue. E aqui é literal mesmo, certo? É seguir os mesmos passos. É como a ideia de uma mímica mesmo. Todos aqui conhecem mímica. É mímica? É. Faz e os outros repetem, né? É essa a ideia mesmo, certo? Botou o pé direito aqui. Todo mundo que vem atrás bota o pé direito no mesmo canto. É seguir literalmente. Por quê? Porque essas ovelhas confiam no pastor, no seu pastor. Meus irmãos, queridos jovens, ouvir a voz de Deus, ter conhecido dele e seguir a Jesus. Essas são as 3 características essenciais numa ovelha de Jesus Cristo. Essas são as 3 atitudes daquele que se diz cristão: ouvir, ser conhecido, seguir. Portanto, jovens, quando houver a necessidade de alguma coisa, se você estiver na dúvida do que fazer, você se questionar qual a atitude correta, busque ouvir a voz do Senhor. Busque ouvir a voz de Deus. Comum, felizmente. Jovens procuram o pastor, pede aconselhamento, o pastor ora com o jovem, ele é o jovem, biblicamente, o que é que o jovem faz? Tudo diferente. Parece a minha filha, 7 anos de idade. Eu digo: Luiz, não pega aqui não, viu? Que essa tinta tá fresca. Aí o que é que ela vai pensar? Ah, papai mandou pegar. Vai, pega. Então, são jovens, certo? Irmão, olha. E aí o que é que o jovem faz? Tudo o contrário do que eu disse. Tudo o contrário ali do que Deus está ordenando. Às vezes a palavra de Deus é clara, dizer: meu irmão, busque a paz com todos. Você não vai ser aceito pelo mundo. Vocês não vão ser amados pelo mundo. A Bíblia nos diz isso? Diz: vocês não serão amados pelo mundo. E o que é que os jovens querem? Ser amados pelo mundo. A palavra de Deus diz: olha, vocês vão ser chamados de loucos. E o que é que os jovens não querem? A voz de Deus é clara, é óbvia. Vai acontecer. Não dá certo. Vai ser assim. O jovem tem um espírito de herói que diz: comigo vai ser diferente. Comigo isso não acontece. A palavra de Deus diz, mas comigo vai ser diferente. O pastor está dizendo que vai dar errado, mas comigo vai ser diferente. Todo mundo está dizendo para eu não fazer isso, mas comigo vai ser diferente. Amados, não ouça a voz de estranhos. Não ouça a voz desse mundo. Não ouça a voz da sua cabeça. Não ouça a voz do pecado. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Jesus através da palavra de Deus. Amados, sobre ser conhecido, que deve nos levar, refletir um pouco sobre isso, é de nós não fingirmos ser alguém que nós não somos. Não vivermos uma aparência. O Senhor lhe conhece.
O Senhor sabe. Sabe as suas lutas, o Senhor sabe as suas dificuldades, suas fraquezas, suas aflições, sabe os seus pecados. Precisa ficar. Para quem? Quem for condenar você? Não é diante de mim que você vai prestar conta. Você vai prestar conta diante de Deus. Ele lhe conhece. Isso deve nos levar a ser quem somos. Ser quem somos. De fato, assumirmos a nossa identidade. Servos de Cristo Jesus. Servos. Nós fazemos aquilo que Ele ordena. Para encerrar, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. Sobre seguir Jesus. Paulo vai dizer algo muito interessante a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Sobre seguir Jesus. Somente seguindo Jesus é que encontraremos vida. Mananciais de vida eterna há quando seguirmos Cristo Jesus. E o que é que Paulo diz para Timóteo? Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas ele entra aqui no versículo 14 e diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olha, Timóteo, coisas não vão estar boas. Timóteo, vão surgir homens maus. Ele começa o capítulo 3 falando justamente isso. Virão dias perversos, dias trabalhosos, pessoas seguindo seus próprios caminhos, pessoas seguindo os seus desejos, pessoas trilhando seus próprios caminhos. Os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. A situação vai estar caótica, Timóteo, mas tu permanece. Persevera, Timóteo. Quando essa situação acontecer, fica firme. Segue os caminhos. Parece que Paulo estava falando dos nossos dias, não era? Parece que Paulo estava falando do que estava acontecendo hoje. Pessoas trilhando seus próprios caminhos. Caminhos alternativos. Caminhos fáceis. Caminhos largos. Prometendo bênçãos. Nós possamos ouvir a voz de Deus. Versículo 14. Mas tu, porém, jovem, permanece naquilo que aprendeu. Permanece firme, seguindo o modelo que foi apresentado. Cristo Jesus, e esse ressurreto. Glorificado. Permanece firme, seguindo esse caminho. Coisas não vão ser fáceis. O caminho não é fácil. Vai ser rejeitado. Não vai ser amado. Mas uma coisa é garantida. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu estou trilhando o meu próprio caminho. É isso que o salmista diz? Porque os meus amigos estão comigo. Porque eu estou sendo amado. Não. Só há uma coisa que não o faz temer. Porque tu estás comigo. Eu estou seguindo os teus passos. O pastor está à frente, guiando os meus passos, e eu estou seguindo. Ainda que no vale da sombra da morte, estás comigo. Amém? Deus amado, obrigado, Pai. Obrigado porque tua palavra nos orienta, tua palavra nos dirige. Senhor, que o Senhor possa, Pai, trabalhar